Neste vídeo eu vou deduzir com você a fórmula da soma dos termos da PA, de duas maneiras diferentes. Uma maneira mais rigorosa, com letras, né? Uma dedução matemática, e a outra de forma intuitiva. Muito bem, vamos supor então aqui, ó, que eu tenho uma PA qualquer, né? E aí eu quero somar os termos dessa PA, cujos termos eu vou chamar de A1 mais A2 mais sucessivamente até chegar no penúltimo termo, que é o AN-1, mais o último termo, que é o AN. Né? Então, na verdade, o que eu quero aqui é a soma desses N termos da PA. Existe uma fórmula, né, que geralmente essa fórmula é entregue para o aluno de uma forma direta, e aqui eu vou supor que o aluno não conhece. E aí eu vou deduzir essa fórmula com o aluno, beleza? Qual é a estratégia que a gente vai usar para fazer essa dedução? Olha só que legal. Eu vou escrever exatamente essa mesma expressão aqui em cima, só que aqui, ó, eu vou escrever de trás para frente, ó. Então eu vou escrever mais uma vez aqui a soma dos N termos da PA, e agora eu vou escrever os mesmos termos de trás para frente e você já vai entender por quê, ó. Então agora eu vou pegar o último termo mais o penúltimo. Isso aqui vai continuar até chegar no segundo termo e depois parando no primeiro, beleza? Por que eu fiz isso? Agora a gente vai usar aqui uma estratégia que é muito comum no estudo dos sistemas de equações, né? Vamos supor que aqui eu tenho duas equações. E lá no estudo do sistema de equações é muito comum a gente utilizar o método da soma ou adição, onde você soma as duas equações. Então, quando eu somar essas duas equações, vamos dizer assim, eu vou ter Sn mais Sn, um total de 2Sn. Duas vezes a soma dos N termos, beleza? E aqui, observe o que vai acontecer. Quando eu fizer a soma aqui, ó, coluna com coluna, eu vou ter aqui, ó, o A1 somado com o AN, depois eu vou ter o AN menos 1, ó, somado com o A2, e aí eu vou somando, né, obviamente, em pares, até chegar aqui, ó, no A2 somado com N menos 1, e, por último, o A1 somado com AN. Talvez você não saiba, mas todas essas somas aqui, ó, elas têm exatamente o mesmo resultado. Ué, mas como assim, professor? Pois é, quando você pega o A1 e soma com a N, na verdade você está pegando o primeiro termo e está somando com o último. Quando você pega o A2 e soma com o AN-1, você está dando um passo para frente e um passo para trás, está somando o segundo com o penúltimo. E assim a gente vai somando em pares. Essa soma, ou essas somas, a gente conhece como a soma dos extremos, que é exatamente igual à soma dos termos equidistantes dos extremos, que é uma propriedade da PA. Então, todas essas N somas têm exatamente o mesmo resultado. Então, aqui, ó, eu tenho um total de N somas, ou N pares, que tem exatamente o mesmo resultado. Então é só eu fazer o quê? Eu vou pegar a quantidade de somas que eu tenho, a quantidade de pares, que é N, e vou multiplicar pelo valor de uma delas, que vai ser exatamente aqui a primeira, o A1 mais o AN. Agora eu pego esse 2 que está multiplicando, deixo aqui, ó, o S, N, a soma dos N termos da PA, pego o 2 que está multiplicando e passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar N vezes A1 mais o AN, tudo isso dividido por 2. Então essa aqui é exatamente a fórmula padrão que a gente usa para a soma dos N primeiros termos ou N termos de uma PA. Show de bola? A forma intuitiva de chegar nessa fórmula, né? Forma intuitiva de chegar nessa fórmula seria a gente pegar um exemplo, tá? Ó,
vamos pegar aí um exemplo, beleza? E aí, esse exemplo, vamos dizer que eu vou colocar o aluno para tentar resolver a soma. Quanto é que dá essa soma aqui? 1 mais 2 mais 3 até um número 100. Então, até chegar aqui, ó, no 98 mais 99 mais 100. A famosa soma de Gauss, né? Aquela soma onde o menino Gauss, o aluno Gauss, surpreendeu a professora e observou um método onde ele conseguiu resolver essa soma assim, ó, no estalar de dedos, né? Para quem não conhece a história, a professora, achando que estava punindo o Gauss, achando que ele ia demorar uma vida inteira, uma tarde inteira, um dia inteiro para fazer essa soma, o garoto foi lá e resolveu no estalar de dedos. Por quê? Porque ele viu um comportamento, ele viu um padrão. Que padrão que ele viu? Ele viu isso aqui, ó. Se você pegar o primeiro termo e somar com o último, olha só, 1 mais 100 dá 101. Opa, que legal! Se você pegar o segundo termo e somar com o penúltimo, olha lá, 2 mais 99 também vai dar 101. Se você pegar o terceiro termo e somar com o antepenúltimo, 3 mais 98 também vai dar 101. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho a soma dos termos de uma PA, essa aqui será uma PA de razão 1. E o que Gauss percebeu? Gauss percebeu que se você pegar o primeiro termo e somar com o último, dá exatamente o mesmo resultado que somar o segundo com o penúltimo e somar o terceiro com o antepenúltimo. Então Gauss pensou assim, bom, se eu sei que o primeiro mais o último dá 101, que seria exatamente isso aqui, ó, o primeiro mais o último, e eu sei que esses números eu consigo separar eles em pares que possuem a mesma soma, então agora é só eu calcular quantos pares eu tenho aqui dentro, cuja soma vai dar 101. Então Gauss, mentalmente, ele pensou assim, bom, eu sei que o primeiro mais o último, 1 mais 100 dá sempre 101. E eu consigo dividir essa soma em vários pares, cuja soma também vai dar 101. Então a pergunta é, quantos pares eu consigo dividir essa soma? Então Gauss pensou, se eu tenho de 1 até 100, eu tenho 100 números, um total de 100 números. Para você descobrir quantos pares você vai ter, é só você pegar o total desses números e dividir por 2. Então isso que eu acabei de fazer aqui seria exatamente a aplicação da fórmula. O N seria o 100, que é a quantidade de números ou termos. 1 é o primeiro termo da PA, o 100 é o último termo da PA, e a gente está dividindo por 2 justamente para contabilizar quantos pares você tem nessa sequência, beleza? Então, essa ideia aqui, ó, a gente pode utilizar ela tranquilamente, por exemplo, para trabalhar com a PA no ensino fundamental, sendo que é um conteúdo de ensino médio, mas trazendo esse contexto, trazendo uma dedução lógica e intuitiva, a gente consegue sim trabalhar no ensino fundamental, beleza? Então tá aí a fórmula deduzida, a forma intuitiva. E só lembrando para você que ainda não é meu aluno, você pode agora mesmo clicar no link na bio ou acessar o site matematicaemfoco.com.br e ter acesso a todo o meu material de matemática completaço, as explicações em vídeo detalhadamente de todos os conteúdos, as resoluções detalhadas de todas as questões e acessar muito mais material. Mais exercícios, apostilas, resumos, mapas mentais, simulados, uma escola de matemática completa para você, com um precinho, ó, bem pequenininho. Então não perde mais tempo. Clica no link na bio ou acesse o site matematicaemfoco.com.br. Grande abraço!